Olha, a gente divulga agora, falando sobre o combate ao coronavírus, um novo boletim da Fiocruz, que foi divulgado ontem, aponta uma queda significativa no número de casos do coronavírus no Brasil. Mas os registros de síndrome respiratória aguda grave em crianças e adolescentes aumentaram. Para falar sobre esses números mais recentes e também a expectativa do fim da pandemia, a gente convida Marcelo Gomes, que é pesquisador e coordenador do Infogripe. Tudo bem, doutor Marcelo? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Sempre que muita gentileza atende aqui a nossa reportagem. E eu já começo perguntando para o senhor, os números são muito melhores, claro, a comparação com o começo da pandemia, o auge da pandemia, são números muito melhores, mas eu pergunto quais são ainda as preocupações, e esse documento fala nessa preocupação em relação às crianças. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia, Thiago, Adriana, que está aqui com a gente na bancada e acompanhando pelo rádio, pela TV. Realmente, né, a gente está, em relação à Covid, realmente, sem dúvida nenhuma, nós estamos hoje vivendo o nosso melhor momento, né, no Brasil. Até então tinha sido outubro do ano passado, né, agora, mais uma vez, a gente está numa situação até melhor do que aquele momento, né, isso, claro, muito por conta da vacinação, né? Inclusive esse pico que a gente teve no final do ano passado, começo desse ano, né? A diferença, né, do impacto entre quem tinha pelo menos 2 doses e quem não tinha foi simplesmente avassaladora, né, em termos de internações, né? Então hoje o que a gente vê, né? A gente vê um momento em que quando a gente olha ali as internações por problemas respiratórios, né, que é isso que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, e a gente olha os resultados laboratoriais, ou seja, quais foram os vírus que estavam associados a essas internações, o coronavírus hoje, ele está na marca ali de aproximadamente 50%, né, desses que tiveram o vírus identificado, né, já chegou a estar na marca de 95%, né. Agora, por que está com esse volume tão baixo, né, relativamente baixo, né? Porque, por um lado, a gente tem a Covid, que realmente está aí, já manteve um longo período de queda, agora está mantendo uma estabilização bem baixa na maioria das faixas etárias. Por outro lado, as crianças, desde o início de fevereiro, voltou a crescer e crescer com muita força essas internações por problemas respiratórios, né? A diferença são outros vírus, né, que aproveitaram esse momento de retorno das aulas por um lado, a diminuição no uso de máscara por outro, e esse terreno ficou perfeitamente fértil para eles, né, entrarem com tudo e gerar esse impacto tão grande, né? Para ter uma ideia, o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que, historicamente, né, nas crianças pequenas, de 0 a 2 anos, sempre teve um impacto importante nessas internações, e ele hoje, né, sozinho, já representa quase 30% das internações por problemas respiratórios em toda a população. Por quê? Porque justamente as crianças respondem por uma faixa muito importante de todas essas internações que nós estamos observando, né, nessas últimas 4 semanas. Agora as perguntas dos nossos comentaristas. Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, Marcelo. Eu queria saber se você tem informação sobre doenças pré-existentes dessas crianças, porque eu moro aqui em Curitiba, é uma cidade fria, é uma cidade que nessa época já está com temperatura mais baixa e, tradicionalmente, os hospitais já se preparam porque começam a receber aquelas crianças que têm asma, que têm rinites, enfim, sinusites, questões às vezes crônicas de saúde, começam a ter necessidade de um respirador, de uma atenção mais direta, e os postos de saúde ficam mesmo lotados. Os médicos, inclusive, dizem que aqui, nessa cidade, em algumas que têm clima parecido, mais ou menos 70% da população, em algum momento do outono e inverno, precisam de algum cuidado maior por causa de alguma alergia respiratória. Então, como associar o clima a esse aumento? Ou é possível associar o clima a esse aumento? Bom dia, Cristina. Ainda não. Ele certamente vai começar a ter um papel relevante, né? Mas o que chamou a atenção mesmo, né, e já vinha chamando a atenção, é que justamente essa tendência aí de aumento nas crianças de 0 a 4 anos, 5 a 11 anos, começou já em fevereiro. Primeira semana de fevereiro, né, ela vinha de queda em janeiro, primeira semana de fevereiro já volta a subir e aí se mantém. Manteve essa ascensão até final de março, né? Então, é até mais preocupante, né? Porque essa questão do inverno, né, a chegada do outono, do inverno, como tu muito bem colocaste, isso historicamente tem um papel relevante, né, em todos os estados da metade sul do país. Então é mais um ingrediente que vem a se somar e ele pode, inclusive, aumentar esse cenário que hoje, mesmo sem o fator climático, já vinha gerando esse impacto importante, né? Então é aquela combinação, né, do nosso comportamento, a nossa imunidade também, né, porque felizmente
nesses últimos 2 anos, esses vírus respiratórios, né, os demais vírus, eles ficaram sofrendo um impacto muito grande por conta das nossas medidas, eles quase que saíram completamente de cena, então a nossa imunidade também está mais baixa em relação a eles, né? E agora ainda entra a questão do clima como sendo mais um fator, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, para justamente a gente entender que, claro, neste momento, o uso de máscara, por exemplo, em todo e qualquer ambiente, já realmente não se justifica. Agora, em algumas situações específicas, ele ainda vai ter um papel muito importante para diminuir o impacto justamente nas nossas crianças, né? Então, transporte público, né? Seja ele coletivo, seja ele individual, né? O próprio ambiente escolar, isso aí tudo vai ajudar a fazer com que todos esses vírus respiratórios, e não só o corona, eles tenham mais dificuldade de circular, mais dificuldade de chegar na nossa casa, de chegar nas escolas, e com isso a gente diminui essas infecções virais nas nossas crianças, né? Agora, nesse período do ano que a gente está entrando, é ainda mais importante a gente manter isso em mente, né? E até para levar isso daqui para frente, né? Ninguém está falando em manter a máscara para o resto da vida em absolutamente toda e qualquer situação, mas a gente ficar com esse legado, né, de saber em que situações é relevante e por que é relevante, é algo, né, que seria bastante importante a gente manter, né, essa comunicação com a população e esse entendimento para levar daqui para frente, né? Porque são principalmente as nossas crianças e os nossos idosos quem para frente vão voltar a sofrer os maiores impactos, né, do vírus da gripe, do vírus sincicial respiratório e outros vírus, né, que voltam a circular agora que, claro, a gente está com a guarda mais baixa. Sim. O Marcelo Gomes é coordenador do Infogripe. A pergunta agora do Diogo Schelp. Doutor, falando desse legado, né, antes da pandemia, a gente lembra que a praxe, por exemplo, falando de como lidar com a questão dessas doenças respiratórias com crianças, né, a praxe era não enviar os filhos para a escola quando eles tivessem febre. Quando era uma gripe comum, um resfriado mais leve, apenas sintomas leves de coriza, tosse e tal, as crianças eram enviadas para a escola normalmente, até porque, senão, haveria uma grande perda de dias de aula e assim por diante. Esse comportamento deve mudar depois do aprendizado que teve com a Covid-19? Mesmo descartada a hipótese de Covid, as crianças que estão com sintomas desse tipo devem permanecer em casa? O que se pode fazer a respeito? Esse é um excelente ponto, né, que é algo que a gente realmente tem que pensar, né? A febre, ela sempre foi um marcador importante, né, de que algo mais sério está acontecendo, né? Por isso a preocupação particular com a febre historicamente, né? A gente hoje, né, o que eu acho importante nesse momento é a gente entender que a gente ainda está num período de transição, né? Nós não tivemos ainda, por exemplo, um longo período, né, de pelo menos cerca de um mês e meio, né, mantendo uma estabilidade em valores baixos, por exemplo, da Covid, né? A gente está mantendo uma situação de queda, agora que a gente está entrando numa estabilização de baixa. Então, neste momento, eu acho importante, sim, que sinais respiratórios em geral, se possível, né, manter em casa, pode ser um aliado importante nesse momento em que a gente ainda está numa transição. Passado esse momento, né, quando realmente ficar claro que, a epidemia da Covid no Brasil realmente já entrou numa situação de normalidade, de certa forma, né, dessa manutenção de casos baixos por um bom período, aí sim a gente pode repensar isso e voltar para situações, né, mais de avaliação, mais relacionada até com a própria febre. Agora, de novo, eu insisto a questão da máscara, né? Se a criança está com sinais respiratórios, né, mas não está com uma febre, está com um resfriadinho ali muito leve, tá? Primeiro, entender que, sim, isso pode desencadear uma transmissão. Então, o uso de máscara, por exemplo, para o ambiente escolar, né, mesmo quando a gente tenha removido completamente essas obrigatoriedades em absolutamente qualquer contexto, isso é um mecanismo, uma ferramenta extremamente importante, né? E aí, justamente nesse ponto, a gente tem que avaliar qual é o impacto mais forte, né? A gente adotar uma política em que absolutamente qualquer sinal respiratório nós vamos deixar as nossas crianças em casa, isso sem dúvida nenhuma para a saúde pública é extremamente positivo, mas tem todo um braço enorme de outras consequências, até porque algum responsável vai ter que ficar com ela, né? Não é só a aula perdida, é muito mais do que isso, né? Por outro lado, a gente tem essa opção, olha, uma boa máscara nesse contexto
a criança, né, ela já deixa de ser um risco tão grande de ser um disseminador se ela for para a aula. Então, é a balança, né? É sempre essa questão de avaliar e pesar quais são as nossas alternativas para enfrentar um determinado problema, né? Ou largar completamente de mão, né? E arcar com as consequências, né? De internações em volumes importantes e até mesmo óbitos, né? Porque lembrar, né? A gente ficou muito com essa questão da Covid, né? Mas vírus respiratórios sempre foram uma causa importante de internações e até mesmo de óbitos, né? E isso, a máscara ajuda e muito nesse contexto. Então, é um legado importante, sim. E especialmente nessa avaliação, né? De vai ficar em casa ou pode voltar para a aula. Conversamos com o Dr. Marcelo Gomes, que é pesquisador, coordenador do Infogripe da Fiocruz. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho. Obrigado, sempre um prazer falar com vocês. Bom trabalho a todos e todas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Prazer nosso, valeu.